Olá, boa tarde a todos e todas. A Priscila deve estar chegando aí daqui a pouco. Ei, está chegando aí a Priscila. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos e todas. E vamos começar aqui uma conversa bem legal com a Priscila, que é professora, Priscila, doutora em produção cultural. A Priscila acaba de lançar o livro Modelo Burburinho de Produzir Cultura, 15 anos de produção cultural no Brasil. E a Priscila vem construindo uma ponte entre cultura e educação e se inspira muito no Celso Furtado, que é uma beleza, e você vai explicar isso tudo para a gente. Mas, Priscila, que calor é esse? Eu sei que você está na Bahia, não sei se aí está quente, mas aqui no Rio está uma coisa. Você está com o teu micro... Isso, abrir o microfone. Boa tarde, Gina. Bahia, tanto quente quanto no Rio, não tem como. Acabei de chegar, né? Cheguei hoje. E realmente a gente vai ter que ter disposição para esse verão, porque é muito calor, realmente. Não está mole, não, né? Priscila, vamos conversar. Você é presidente do Instituto Burburinho Cultural, que envolve projetos de arte, mas, sobretudo, esses voltados à educação. Né? Você é uma produtora também, né? E um instituto. E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o Instituto, por como que ele foi criado e o que pretende o Instituto Burburinho Cultural. Aliás, adorei o nome. Obrigada. Na verdade, a Burburinho ela surge como uma produtora LTDA, né? Então, a Burburinho tem 17 anos. Eu sou produtora cultural formada pela UF, bacharel em produção cultural pela UF, mestre em arte pela UF, doutor em mídia e cotidiano pela UF. E há 17 anos atrás, quando eu fundei a Burburinho, eu tinha acabado de sair da graduação em produção cultural. O contexto das leis de incentivo, o Sistema Nacional de Cultura, o contexto do governo do Lula, que quando eu entrei na faculdade em 2002, a gente estava vivendo esse momento muito importante para a política cultural, ele foi um impulsionador para a construção da Burburinho Cultural, que nasceu assim de meninas com 22 anos na época. Né? Então, acompanhamos com o Burburinho toda uma construção de uma política pública de cultura continuada em muitos aspectos e muito descontinuada nos últimos 4 anos. Só que nos últimos anos, em especial a partir de 2011, a gente começou a trabalhar muito com projetos que a gente identifica como projetos de arte e educação. Uma relação onde a cultura é motor, né, de desenvolvimento econômico, humano e social, porém, ela entra numa relação muito forte com a educação, com a tecnologia, e aí a necessidade de ter um instituto próprio se impôs. Né? Então, o Instituto Burburinho, ele surge em Brasília, como uma das minhas sócias na época, que veio para Brasília, que foi para Brasília trabalhar com o Ministério da Cultura, isso lá para 2009, mas depois de um tempo em Brasília, a gente trouxe para o Rio de Janeiro. E aí, esse ano, com o lançamento do livro O Método Burburinho de Produção e Cultura no Brasil, a gente também divulgou que temos agora o Instituto próprio, porque quase todos os projetos que operamos, né, numa lógica de cultura como desenvolvimento econômico, mas numa relação com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Juventude, se faz importante o Instituto. A missão do Instituto é trabalhar com política pública. Né? Então, a gente já trabalhava com política pública pela Burburinho, porque a gente acaba fazendo projetos que vêm aí num lugar de pensar que cultura é essa, que política cultural que a gente pode desenvolver enquanto sociedade civil, enquanto terceiro setor. E aí o Instituto ele se torna mais importante porque a gente precisa, inclusive, para dialogar com uma lógica de política pública a partir da cultura como motor, ele se torna importante. Então, essa é uma das nossas missões enquanto Instituto, no qual eu acabo acumulando, né, a presidência do Instituto e a direção executiva da Burburinho Cultural. Priscila, muito interessante isso que você falou, inclusive você mencionou a cultura como motor. A cultura é motor de desenvolvimento, né? E a gente sabe que no Brasil é um país muito potente em relação à produção cultural e a cultura que a gente tem que levar muito em consideração essa questão do desenvolvimento através, né, da produção cultural. Mas você, nesse livro, queria falar um pouquinho do livro, depois a gente volta até a falar um pouquinho do Burburinho e até saber que ligação que vocês têm, que você fala em política cultural. Política cultural, normalmente, é uma política pública
de governo, né? Então, que ligações, quero que você me explique um pouquinho que ligações o Instituto tem e com a implementação até dessa política cultural em escolas, em outras instituições públicas. E depois queria que você me contasse um pouco do livro. Perfeito. Então, o livro foi escrito quando eu estava na metade da tese, quando a Burburinho fez 15 anos. Né? No momento que eu Essa estava tese, desenvolvendo... só te interrompendo um minutinho, essa tese você estava desenvolvendo para a UF, Universidade Isso. Federal Fluminense, que foi a primeira a oferecer curso de mestrado ou doutorado em produção cultural, não é isso? Na verdade, ela foi pioneira com bacharelado em produção cultural. Ela não tem um doutorado em produção, ela tem um mestrado em cultura e território, né? E não temos no Brasil um doutorado, né, na área de produção. Mas a minha tese foi sobre a mediatização da Lei Rouanet. Então, em 2019, a gente viveu um contexto, né, muito intenso em que a cultura foi atrelada a uma área corrupta. Né? Então, me marcou a fala da Fernanda Montenegro no Prêmio Melhores do Ano, que ela dizia: nós não somos corruptos. Eu já tinha terminado o mestrado há 10 anos, e minha filha tinha 1 ano, a minha filha mais nova, e diante daquele cenário eu falei assim: agora eu preciso escrever a tese, porque eu não quero discutir isso em mesa de bar, eu não quero discutir isso de forma gratuita. A gente precisa construir um legado para explicar do que a gente está falando. Então, nesse momento, eu começo a entender, na minha imersão de pesquisa, que eu opero recursos públicos há 17 anos. Porque os recursos que eu opero, eles vêm da esfera pública, seja por intermédio de Lei Rouanet, ICMS, ISS, né, são as leis de isenção fiscal nas 3 escalas, federal, estadual e municipal, ou por editais públicos diretos, como, por exemplo, agora temos a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo para falar do Brasil Agora. Né? Então, eu no meio da tese, discutindo ali, revelando um pouco o contexto de uma construção onde, por exemplo, dá terreno para a Lei Rouanet, portanto, o Celso Furtado ele foi uma referência muito significativa para refletir sobre esse momento. Eu começo a entender que, olha só, eu sou gestora pública. Eu sou uma gestora pública que opero a partir de uma produtora, que eu opero a partir de uma organização social. Porém, na medida que todos os recursos que eu opero, eles são públicos, sim, me entendo e reconheço como uma gestora pública. E aí o livro se tornou importante. Ele não é um livro científico, pelo contrário, a tese sim mas o livro ele é quase uma prestação de contas. É abrir a cortina, sabe? Tipo, então a gente pegou 15 cenários da Burburinho, a gente estava fazendo 15 anos, e trouxemos à tona para discutir política cultural, equipamento cultural, programação cultural, e falamos assim, olha, o projeto é Criar Jogos, que é um dos projetos atuais que temos, que trabalha, por exemplo, com letramento digital e tecnológico. Como é que ele é feito? Por que os investidores investem nele? O que está por trás de uma viabilização de um projeto como esse? Como é que você faz cooperação técnica com a Secretaria de Cultura e Educação para você poder chegar na escola? Porque não é só bater na porta da escola, a gente precisa ter autorização para isso. E, portanto, há uma necessidade de entender a relação sempre com o poder público, seja através da política, sim, aí muitas vezes esbarrando em questões partidárias, sim ou não, mas mais do que isso, com a administração pública. Né? Então, assim, diretoras de escola, secretarias de cultura, secretarias de educação. Então, a gente identifica dessa forma. Portanto, logo no início do livro, a gente explica porque entendemos que somos, sim, uma peça desse ecossistema que é a política cultural no Brasil. A Lei de Incentivo Federal, né, que é a Lei Rouanet, ela é contemporânea à construção do curso de produção cultural na UF. Né? Eles têm ali uma idade muito parecida. E ela surge também a partir de um mercado que se tornou importante para o país. Até aquele momento não existia um instrumento de isenção fiscal para a cultura. A partir do momento que ele exige também uma necessidade de construir uma graduação que desse conta. Porém, ela foi criada, a graduação, né, o bacharelado, por artistas, curadores, pessoas de teatro, de dança, de música. Então, a gente tem uma cadeira ali de fundamentos do teatro, da dança, dentro de um departamento de arte. E, junto disso, um projeto cultural 1, 2, 3, 4, que é a área de gestão. Só que não era. Os professores não eram gestores culturais ainda, porque não tinha essa
formação no Brasil, né? Então, eu sou fruto desse contexto, meu sócio também. E quando a gente resolveu escrever o livro, foi nesse momento de dor, né? De uma cultura sendo vista como corrupta no país, num lugar que entendemos como neutralização de lugar de fala de uma classe artística potente, né? De maneira pensada, sucateando uma pasta tão importante e significativa para o país, independente dos questionamentos que podemos ter sobre a política neoliberal da Lei Rouanet. Porque a questão naquele momento não era entender, para mim, né, a política descentralizadora ou centralizadora da lei, mas entender o motivo pelo qual ela foi considerada algo tão potente para atacar a classe artística, né? Então, o livro também virou uma prestação de contas para dizer, olha, já que a gente operou esses projetos por tanto tempo com recursos públicos, vamos contar um pouco sobre eles. Vamos falar também para quem está começando a querer trabalhar com cultura, produção cultural. E a gente também viveu, no país da pandemia, a lei emergencial, né? E naquele momento, eu atendi mais de 500 artistas no Rio de Janeiro e muitas vezes eu me emocionei, porque eu percebia como o dinheiro não chegava na ponta. E eu peguei muitas rodas de capoeira, muitas escolas de samba da Intendente Magalhães, que a área é o carnaval que muita gente não vê, né, que não é aquele que passa na televisão. E eu percebia como que é importante a gente instrumentalizar, capacitar, porque tem um exercício de cidadania que é invisível, né, às vezes pelo senso comum, que passa pelo mesmo lugar do teatro ser gratuito e a gente não entrar no teatro, porque a gente entende que aquele espaço não é para ele. Então, tem um recurso emergencial, mas eu sou artista, eu sou capoeirista, e eu sou artesão, e eu não entendo que aquele recurso é para mim, porque eu não aprendi que eu posso acessar aquele recurso, porque dentro de um histórico de política pública, de cultura, ele realmente não era dado para mim. Então, isso tudo é uma mistura de emoções e compromisso mesmo social, de querer militar no campo da cultura, me fez escrever, junto com o Tiago, o método Burburinho de Produzir Cultura, para a gente revelar um pouco da nossa trajetória e contribuir, né, para o campo em termos de instrumento, de projetos, enfim, de política cultural. Priscila, achei muito importante uma coisa que você falou, que é uma coisa que nem todos que trabalham com a Lei Rouanet ou que acabam tendo o patrocínio da Lei Rouanet, quer dizer, que não é patrocínio, a gente sabe como é que funciona a lei, que é através do incentivo fiscal e tal, mas achei muito importante você falar que você, ao utilizar a Lei Rouanet, você está sendo uma gestora cultural. E isso, essa consciência, seria importante que todos que trabalham com cultura tivessem essa consciência de que você ali está sendo um gestor cultural. Seja você o artista que está desempenhando aquele papel e está sendo bancado pela Lei Rouanet, ou seja o produtor que está indo buscar, né, que coloca o projeto na lei e que acaba indo buscar esse financiamento nas empresas, porque realmente são recursos públicos. Então, isso que você falou, achei muito interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem essa, não por maldade nem nada, mas não tem essa noção tão clara como você explicou aqui, de que, né, você está sendo um gestor cultural ao utilizar a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, o Paulo Gustavo, enfim, qualquer uma dessas leis. Muito interessante essa tua abordagem. Você falou que no teu livro vocês escolheram 15 projetos para explicar os projetos e saber por que eles, certamente, né, explicar por que eles fazem parte dessa política pública. Você tem algum desses projetos que você possa explicar, contar aqui para a gente? Olha, você falou que se emocionou na coisa das escolas de samba e esses outros projetos que você procura incentivar também. Qual desses projetos, ou quais, se você quiser falar mais de um, te encantou mais? Vou falar um pouco da atualidade. Assim, a política cultural, ela é um mar que muda a partir do contexto, né, do cenário que estamos vivendo. Então, eu vou falar dos projetos atuais,
Mas antes eu vou dizer que a gente passou por muitos tipos diferentes de atuação, que vai desde a cultura do cordel com a corda toda, que era um projeto de literatura de cordel que eu realizava na Baixada Fluminense, a ser gestora da Sala Baden-Powell num período de editais de residência artística. E vou falar do agora. Uma tese, ela muda a cabeça de uma pessoa, porque a gente mergulha, né, de forma profunda naquilo que a gente está desenvolvendo. Então, sem dúvida, não tem como, você não sai ileso de um mergulho no período que você está fazendo doutorado. E nesse momento, nesses 4 anos que eu fiquei doutorado, porque eu terminei o doutorado agora, né, em abril desse ano, eu percebi que o que move é a cultura, porém nos move a partir de resolver questões que estão na sociedade. Então, hoje, a gente tem um projeto, por exemplo, que é uma escola de games, chamada Criar Jogos. Só que a escola de games, ela é um projeto de educação à distância, que tem polos presenciais. Aqui na Bahia, por isso que eu estou aqui, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, vai ter agora no Distrito Federal, já teve em Queimados, em uma das cidades mais periféricas do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece com o Criar Jogos? O projeto Criar Jogos, ele é um projeto que, em primeira instância, é uma escola de games, né? Simples. Sendo que, qual é a grande questão? Se a gente olhar para o game, a gente olha para o usuário. Os meninos jogam videogame. O game é um lugar de alienação. As pessoas estão cada vez mais distantes das suas realidades, da fisicalidade, né? Da vida, da troca, e estão cada vez mais distantes dessa troca. Porém, o mercado, ele é um mercado que é pautado pela tecnologia. Se a gente estiver falando de desigualdade social, quanto menos acesso temos, mais oportunidade também. Então, a gente pega um projeto que mexe um pouco o imaginário do garoto de 12 anos, a partir de 12 anos vai até 29, mas nosso público focal é de 17 a 19, e traz para ele a oportunidade com os laboratórios presenciais, porque, naturalmente, se eu quero trabalhar com público de vulnerabilidade social, o IAD não funciona. Né? Então, eu estabeleço polos em institutos federais, em escolas, em centros, CELs, por exemplo, e eu consigo trazer um menino que quer jogar game e falo para ele assim, então, que tal se você, em vez de jogar, você produzir o seu próprio jogo? E aí eu começo a trabalhar com algo que é muito sutil, mas é extremamente potente, que é o letramento digital e tecnológico. Porque os meninos não entendem que a diferença entre mexer na tecnologia é muito grande entre produzir tecnologia. E aí você consegue abrir um leque de possibilidades, porque esse menino que tem 12 anos e que entra no projeto, ou que tem 14, ou que tem 17, ele vive um ambiente educacional que é analógico. A educação no Brasil ainda é analógica. Então, se você olhar para o mercado de trabalho, eu preciso de tecnologia, mas a escola não me ensina, né, como operar tecnologia. Então, através desse momento de imaginar, vou jogar o game, eu consigo trabalhar o letramento. E nesse momento também vira uma questão para a gente, que é o letramento midiático e informacional. O que é isso? A gente vive a crise da desinformação, né? Então, assim, a gente pensando todas as eleições, pensando todo momento que a gente tem de bolhas, como que eu consigo trabalhar um letramento midiático e informacional, que é o termo que a Unesco usa, por exemplo, para falar de combate à desinformação, a partir de um projeto de game. Esse é hoje um objetivo do Criar Jogos, que se justifica, por exemplo, na nossa cooperação técnica com o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, no qual eu sou pesquisadora dentro do grupo de pesquisa, do Perfil I, no Rio de Janeiro. Então, isso vira uma questão. Essa é a maneira como a gente vai trabalhando dores sociais a partir da cultura. Ainda não fazemos o combate ao letramento midiático informacional, mas é uma questão que estamos começando através do IBICT entender como que a gente traz isso para a realidade. Mas o letramento digital e tecnológico a gente já conseguiu fazer. Porque na hora que eu coloco os meninos dentro do laboratório, isso se torna uma questão. Isso é um projeto, né? Que está rodando pelo Brasil. Os polos presenciais eles encerram o ciclo agora no dia 22 de dezembro e a gente inicia de novo em março do ano que vem. Porém, como é que você oferece
esse letramento digital, porque isso é importantíssimo, né? Você pegar um jovem de 12, 13, 14, 15 anos, esses meninos que estão totalmente voltados para os games e não pensam em outra coisa, só falam, quer dizer, a cabeça está toda ali, e trazer eles para um trabalho cultural é tão importante. Como é que eles chegam até vocês? Ou como é que vocês chegam até eles, se eles buscam, se tem uma divulgação? Como é que vocês fazem essa, sei lá, essa busca, essa seleção? Bem, sim, temos muita divulgação, temos assessoria de imprensa, mas o que garante é a cooperação técnica e as parcerias locais. O que de fato faz a gente chegar na ponta é a relação com o território. Então, por exemplo, aqui em Salvador, na verdade, o nosso projeto não roda aqui em Salvador, ele roda em Camaçari, que é uma cidade muito pertinho aqui de Salvador. Eu tenho cooperação com a Secretaria de Juventude, eu tenho uma cooperação com o Instituto Federal da Bahia, em Camaçari, né, com o IFBA, e eu tenho os meus mestres de laboratório, que a gente chama de mestre, com uma referência aos mestres de RPG, porque tudo é gamificado, tudo gera um desafio, ensino-aprendizagem o tempo todo. E essas parcerias com o local que garantem que a gente chegue na ponta. Agora, naturalmente, a gente também faz o beabá da divulgação. Então, óbvio que a gente tem uma assessoria de imprensa local e uma assessoria de imprensa do Rio de Janeiro, e com isso a gente vai penetrando desde uma comunicação mais midiática de grande escala a menor, jornais locais, né? Enfim, rádio, carro de som, e a gente penetra nas escolas através das diretoras das escolas. Então a gente consegue entrar nas escolas, e aí os meninos, os mediadores, entram nas salas de aula, divulgam o curso. A gente oferece em algumas cidades mobilidade urbana, ou seja, no Rio de Janeiro eu tenho uma parceria que me permite pegar os meninos na Mangueira, em Caxias, e levar até a Biblioteca Parque e dar lanche para eles. E eu consigo garantir que eles cheguem na Biblioteca Parque para poder fazer o curso. Em Mangaratiba, a gente está dentro da FATEC, e lá a própria FATEC divulga para o público próprio deles, e a gente em 1 hora esgotou as vagas. Então, assim, quanto mais forte for a parceria local, mais potente é a divulgação, que é o que eu falo que é a divulgação guerrilha, que é aquela que garante que a gente consiga chegar na ponta, né? E aí, como é que funciona esse letramento, né? Você me perguntou no início. Ele funciona desde o momento que o menino está dentro da sala de aula. Ele está na sala de aula, o curso é todo EAD, por isso que ele é divulgado para todo o Brasil. Qualquer um pode se inscrever, é criajogos.com.br. Agora, no laboratório, pela figura do mediador, que é o nosso mestre, ele consegue ajudar o menino nessa dificuldade que tem dele ligar o computador. E aí tem uns cartinhas de jogo que eles são provocados a pensar essa tecnologia. E aí ele começa a conhecer linguagem de programação, que é o Scratch, o Construct, é tudo muito simples para ele poder fazer, para ele romper essa barreira. E aí ele começa a entender o que está por trás da tela, né, que às vezes a gente não percebe. A gente tem uma coordenadora pedagógica, que é de EAD, temos uma coordenadora pedagógica que é do presencial, e temos especialistas que são jovens, né, gamers, pessoas que são formadas em ciências sociais, apesar de serem jogadores, e aí eles têm uma visão entre a questão social e a questão do uso do jogo, numa lógica mais qualitativa desse uso. Isso tudo vai montando um cluster que envolve muitas esferas para chegar no resultado. Um monitoramento que é diário, também para pessoas que estão ligadas às ciências sociais. Enfim, isso tudo vai fazendo um percurso. O projeto já tem 3 anos, a gente está entrando agora no próximo ano dele, e já atuamos em muitas cidades, e a primeira cidade foi aqui, Cidade de Queimados, que ensinou muito para a gente sobre analfabetismo digital, sobre a dificuldade que tem da gente chegar na ponta, e cada case a gente vai melhorando, sabe? A gente vai aprimorando o que a gente pode fazer diferente. Né? Isso, por exemplo, garantir o percurso formativo, né, do início ao fim, depende do mediador, depende a gente faz um concurso para os melhores jogos, e eles só podem concorrer se eles fizerem todos os módulos. Então, nesse momento, está rolando um curso que eles ganham prêmios em 50, 100 gift card para que eles possam usar. E assim, são algumas das estratégias. Esse é um dos projetos, né, que temos. O outro é o projeto Arco-Íris, que é um projeto que revitaliza a escola através do grafite. Então, que legal.
Muito, A muito bom. Essas coisas para jovens eu acho tão importante. A gente, às vezes, não tem muita, não tem muita oferta, né, para eles nessa idade. Mas eu quero que você explique um pouquinho isso. A gente tem ainda uns 4. Não, a gente tem um pouquinho mais de. Temos poucos minutos, a gente vai acabar, tem que acabar às 5h15. Mas então eu queria que você me explicasse rapidamente esse outro projeto e me falasse também de que forma que o saudoso economista Celso Furtado, que já foi ministro da Cultura, economista, né? De que forma que ele influencia o direcionamento do burburinho, da burburinho, do Perfeito. Instituto. Eu vou começar de trás para frente. Vou falar do Celso Furtado primeiro. Isso. A questão do Celso Furtado também veio junto da pesquisa do doutorado. Né? Eu tive participando do Intercom, né, do GTs de Economia Política, né, da cultura da comunicação e da informação. E ele foi um nome que surgiu como principalmente fundamental para entender a centralidade da cultura enquanto desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar de cultura enquanto desenvolvimento econômico, social, humano, eu estou me referindo ao que o Celso Furtado nos explicou. Então, quando a gente fala de cultura, ainda é algo que pensamos pelo senso comum, tá, Regina? Estou generalizando só para fazer sentido aqui na fala. Como algo que ou é assistencialista, ou seja, a gente precisa fazer porque, né, é uma área que precisa ser ajudada, ou é entretenimento. E a gente não percebe que quase tudo que a gente faz é parte de um desenvolvimento econômico, social e humano, que a cultura ela é central. E o Celso Furtado ele tem uma importância fundamental para a gente entender isso. E ele está discutindo isso muito antes de existir a Lei Rouanet no Brasil. Ele, inclusive, dá um terreno para que a Lei Rouanet se torne importante, porque ele está pensando ali, de certa maneira, a institucionalidade do campo cultural enquanto uma pasta estratégica. Né? Então, assim, quando a gente vai falar de Sistema Nacional de Cultura, de política cultural, de cultura enquanto campo de desenvolvimento, não tem como pensar isso sem Celso Furtado. E essa é a maneira como o Burburinho enxerga também a área. Então, quando a gente fala de cultura e motor, de desenvolvimento cultural, humano e social, a gente pode trabalhar com esporte? Podemos. A gente trabalha com educação? Sim. Com tecnologia também, mas a partir sempre do que a cultura nos permite fazer. Então, eu vou falar rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, né? Do arco-íris. E aí eu vou pegar carona nessa questão do desenvolvimento do Celso Furtado. O arco-íris é um projeto extremamente simples e extremamente potente. A gente leva oficinas de grafite por 5 dias em escolas. 7 cidades. E quando a gente entra na escola, a gente entra com arte educadores. E pegamos 80 meninos, para fazer oficina. A gente pinta a escola toda, né, ou grande parte da escola, e levamos um artista grafiteiro também para essa escola. Nesse momento, os meninos que não têm hoje mais, por exemplo, como uma obrigação o ensino de arte na escola, eles passam a se expressar. Paulo Freire já explicou isso para a gente sobre a educação não bancária, né? Como que a gente aprende para além do que é o ensino formal. Quando a gente permite que um menino se expresse, e a gente está falando de pessoas, de meninos, que muitas vezes sofrem dores muito, muito complexas e que a escola não dá conta dentro de uma educação formal. Eu consigo, por um curto espaço de tempo, fazer com que ele se expresse através da arte do grafite. Por que o grafite? Porque a arte urbana está próxima, tem a ver com eles, tem a ver com o lugar periférico, tem a ver com a questão de transgredir mesmo, né? Enfim. E a gente consegue revitalizar essa escola, pintar painéis, pintar murais. E esses meninos que se veem às vezes distanciados dessa escola, que na verdade é a segunda casa da maioria das pessoas. Né? O primeiro lugar que a gente vai e deveria ter afeto é a escola, depois da nossa família, né? Então, esse lugar que às vezes não oferece afeto e deveria oferecer, ele também vira um lugar em que eu começo a me reconhecer, me reconectar. E a arte do grafite permite. A gente agora, no dia 13 de... semana que vem, 13 de dezembro, às 10h30, a gente vai estar exibindo o primeiro corte do documentário do Projeto Arco-Íris, que passou por 7 cidades, revitalizou 7 escolas, e a gente naturalmente vai estar discutindo expressão e expressividade, onde a gente consegue fazer uma relação com a escola e, ao mesmo tempo, pensar esse lugar que precisa ser repensado e, por que não, através da arte, da cultura, que é o caminho que a gente, né, aqui da Burburinho acredita.
Priscila, muito interessante o teu projeto. Parabéns, você é uma jovem também, empreendedora e com essa consciência social que você transmitiu aqui para a gente. Você está de parabéns. A gente vai, tivemos um tempo assim mais rápido, mas você volta aqui qualquer hora, aqui no Brasil Agora, no Estação Sabiá, para a gente conversar um pouco mais dos seus projetos. E muito obrigada por ter vindo aqui. Tá bom? Muito obrigada, Irina. É um Parabéns prazer e trocar. tomara que continue com essa força toda, esse teu projeto tão bonito. Obrigada, Priscila. Obrigada Até a a você. próxima, hein? A Beijo, gente até a vai se próxima. falando. Obrigada a todos aqui. Vou devolver aqui para a Daiane, já passamos um pouquinho.